Quando a gente fala de caramelo na decoração, né, a gente lembra, eu particularmente gosto muito, mas eu gosto muito de aquelas decorações lindas de ninho de caramelo, que são os fios de caramelo, que são super, assim, bacanas de se fazer, teias de caramelo, tem umas coisas bem legais que acompanham vários tipos de doce e trazem altura, trazem volume para as montagens de doce, que é muito legal. E por falar em volume, um doce da confeitaria francesa, que é a base do caramelo, na verdade, a torre de croquembouche, que é aquela torre comprida de profiteroles, que são as bolinhas de eclair, que a gente chama, ou as bolinhas de bombinhas recheadas com creme de confeiteiro e totalmente envolvidas numa calda caramelizada. E aí eles vão montando. Isso é quente, tá? Isso é bem difícil de montar. Uma vez a gente montou na escola de confeitaria, foi bem desafiador, mas conseguimos. Você vai montando uma torre das bolinhas e aí quando chega lá em cima faz um ninho e uns fios de caramelo, é show, é maravilhoso e é sensacional de comer, porque o caramelo do croquembouche fica tão fininho que ele fica perfeito na textura a hora que você morde a bombinha. É sensacional. Esse é um dos clássicos da confeitaria francesa com o caramelo em decoração. E aí tem outros, tá? Por exemplo, creme brulee, que todo mundo fala que acha que tem um caramelinho ali em cima, né? Na verdade pode ter e pode não ter, tá? O tradicional que todo mundo faz é colocar um açuquinha por cima, um açúcar cristal e queimar com maçarico. E aí dá aquela capinha crocante que você quebra quando você come o creme brulee. Ou eu vou explicar uma outra versão que é na verdade um caramelo em pó que é jogado em cima e aí sim colocado o maçarico e aí ele volta a ser caramelo e faz uma casquinha vidrificada. Esse teoricamente ele é mais elaborado na sobremesa, tá? Bom, além da gente fazer essas decorações, né, do caramelo em placa, do caramelo ninho e tal, a gente não pode esquecer que se a gente mistura alguns elementos nesse açúcar que está derretendo, a gente tem algumas variações que a gente chama de pralinê. O que é o pralinê? Todo mundo fala, não sei o que é pralinê, isso é muito difícil. Vou falar para vocês. Basicamente, o pralinê é um açúcar derretido com sementes, ou com oleaginosas, ou com especiarias, ou com tudo isso junto, que forma aquele crocantão enorme. Você espalha na pedra ou no tapete de silicone esse crocante, quebra ele de forma grosseira ou passa num processador e deixa ele mais grossinho. Isso é o que a gente chama de crocante no Brasil, mas é o pralinê francês, que é justamente uma farofinha mais grosseira, crocante, e que é usada em cobertura de bolo, em recheios, em sorvetes, enfim, uma infinita aplicação do pralinê. E o que tem de diferente, por exemplo, que eu falei para vocês no creme brulee? Se você faz essa versão do pralinê só com o açúcar, passa no processador e processa muito, ele vira um açuquinha queimado muito fino. E a confeitaria francesa usa, além de usar no crème brûlée, usa também em cima de alguns pães antes de levá-los ao forno, num croissant doce, alguma coisa assim, porque fica uma casquinha vidrificada em cima do pão, que é o tal do opaline que todo mundo fala, né? Que é um açuquinha de caramelo que volta a ser caramelo depois em contato com o calor, tá? Então, o açúcar e os caramelos, eles são muito versáteis, eles podem ser acrescidos de muitos ingredientes, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca esses que eu acabei de falar, as oleaginosas, ela vira um pralinê. Se a gente acrescenta simplesmente manteiga, ele já vira um caramelo toffee, que todo mundo fala, ai, quero caramelo toffee, caramelo toffee. É exatamente isso.